tentar não fazer caras esquisitas. Podes fazer. Eu acho que o meu maior medo nisto é não virar um meme, porque eu estou sempre a fazer Olha, caras esquisitas. eu sou muito amigo das pessoas que vêm cá. Sabes que eu edito, eu vejo os vídeos 3, 4 vezes. Eu às vezes estou a ver o vídeo e digo assim, deixa-me cortar esta cara aqui e pôr o Zé. Às vezes, por exemplo, a pessoa está a falar e a câmera muda para nós. Não é uma escolha artística. Às vezes as pessoas estão assim a olhar para nós, já não sei quem é que foi, estava assim e faz assim. E eu mudo a E eu câmera às e vezes volto a que acabo de fazer a intro e o pessoal, eu olho para o convidado e faz. Por isso, desbloqueia, amigo. não é stress. Nós. Olá, bem-vindos à segunda temporada de Fino. Com muita coisa diferente, com cabelos diferentes, intros efetivamente diferentes, assim um redesign, um rebranding engraçado que nós fizemos aqui ao podcast. Estamos aqui ainda na Golden Drac, o nosso patrocinador oficial, que nos fornece as bebidas, neste caso a aguinha, e para o convidado e para o meu colega Zé, uma cervejinha. E o espaço para nós fazermos este podcast. Continuamos aqui com o nosso patrocinador. E nesta segunda temporada temos cá quem? Hoje temos connosco uma artista que seguiu um caminho de autodescoberta e reinvenção. A Sara começou no design, mas percebeu que este não era o seu verdadeiro caminho. Depois de um período mais desafiante a nível de saúde mental, decidiu mudar de vida e foi para a Escola de Belas Artes no Porto, onde se apaixonou pela cerâmica. Neurodivergente, lidou com desafios ao longo do percurso académico e profissional, mas encontrou na arte a sua forma de expressão. Atualmente trabalha na Prometeu, no Porto, enquanto desenvolve a sua própria técnica artística. Vamos hoje tentar conhecer um bocadinho melhor a sua história, os desafios da vida artística e a visão sobre a valorização da arte em Portugal. Olá, Sarinha, estás boa? Olá. Está tudo? Está tudo. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Olha, como é que nasceu esta paixão pela arte, em geral? Vamos começar pela geral, depois Exato. vamos à específica. Epá, eu sempre gostei de fazer arte, sempre gostei de pintar, sempre gostei de desenhar. Eu acho que foi um bocado a influência também da minha mãe, que quando eu era mesmo miúda, tipo, sei lá, devia ter 2, 3 anos, ela costumava pintar vidros, tipo... Vitrais? Não, ela pintava espelhos, tipo, mesmo com esmaltezinhos e assim, pintava espelhos e decorou metade da casa. E ela também é muito artística, ela faz ponto cruz, tudo o que é coisas assim manuais. A minha mãe é tipo top, faz coisas incríveis. E pronto, a mãe dela também era costureira, por isso tudo o que está aqui, toda uma cena manual de artes tradicionais, que de certa maneira vem a beber daí, apesar do meu caminho ter ido para a cerâmica, mas também tenho um pouquinho dessa parte. E eu acho que sempre esteve a minha família é um bocado isso, ou é tipo pessoal de engenharia, ou é pessoal tipo de artes, tipo a minha tia Não há ninguém no intermédio. É 8 ou 80. É tipo, mesmo o pessoal que faz outras coisas, tipo, tem uma tendência artística, temos muita coisa. Os jantares de Natal devem ser engraçados. Então o que é que andas a fazer ao artista? E o outro, e tu o que é que andas a fazer continhas? Deve ser engraçadíssimo jantar de Natal. Mas tu começas no design. Sim. O teu percurso de estudos começa no design. Pá, eu vivo em Portugal. A primeira coisa que te dizem quando tu queres ser artista, quando tu queres pintar, é se calhar... É verdade. Devias pensar um bocado melhor. Se calhar devias ver uma forma para fazer dinheiro, não é? Porque eventualmente, sei lá, os teus pais morrem ou tipo, tens que te sustentar e se calhar esse é um caminho um bocado difícil, não é? Os artistas passam muitas dificuldades, é um caminho quase impossível, ainda por cima em Portugal. Fominha. É isso. E então eu acabei por inteligentemente de ir escolhendo de uma forma racional aquilo que eu queria fazer. E eu acho que quando és miúdo és bem arrogante, tipo, tu não achas que, sei lá, ser professor tem o mesmo mérito que ser o artista bem sucedido, não sei do claro. quê. Ou fui eu que fui criada numa família um bocado meritocrata e então criei essas crenças. Eu não sei, em miúda eu não valorizava certas coisas da mesma forma. Bem, obviamente, estava a ouvir muito aquilo que
E então acabei por escolher design, mas não foi tipo, ai, eu adoro design, foi mais do género. Tenho que fazer isto. Convém fazer uma coisa que se calhar me deu um bocado mais saída. Tens uma base, não é? Tens uma base. Sim. Porque o design em Portugal, tu tiraste design aonde? Nas escolas da Rainha, Ok. design gráfico e multimédia. Que é o mesmo curso aqui Devias ter das feito Belas ao Artes. contrário. Vinhas tirar design ao Porto e depois ias para as Eu Caldas. tentei entrar no Porto. Nas Belas Artes? Belas Artes do Porto, extremamente difícil, a média era muito alta. A média era muito alta e eles tinham em conta, era na altura, eles tinham em conta geometria. Isso foi em 1936, não foi? Não, mas foi para aí em 2008. 2008, Ok. ou seja, tinha eu 10 anos quase. Não estou a brincar, não tinha nada, mas tinha para aí 16, portanto é normal. Sim. Mas eu, na altura via essas notas de Belas Artes e na altura eu queria entrar nas Belas Artes também e aquilo metia-me Não, continua medo. a ser, continua a ser. E era Design tem geometria uma- descritiva e desenho. Era isso, eram as duas. Exatamente. E estranhamente, eu desenho bastante bem e na altura já desenhava. O exame de desenho, eles nesse ano mudaram a forma como faziam o exame de desenho. Apesar de teres lá os materiais, normalmente eles não te pediam tantos materiais. Se tu fores ver os exames antes de 2008, tu vais ver que a maioria dos exames só usavas lápis e se calhar uns lápis de cor e não te pediam mais nada. Nesse aí pediam tipo. Carvão. Faziam cenas mesmo estranhas. E eu não tinha levado nada daquilo, estás a ver? Não tinha levado os meus materiais. Depois, no meio do exame, andavam tipo a trocar, tipo, a pessoa que tinha levado mais materiais, depois às vezes andava a emprestar. Opa, foi um filme, porque foi um stress. Eu tive uma nota péssima no exame de desenho. Eu tinha 19 de média de coisa em desenho e o exame acho que tive tipo um 14. Eu fiz o exame de desenho sozinho numa sala, porque ninguém fez. Eu fiz o exame de desenho nos Salesianos, e os Salesianos têm um curso artístico que é o Tecnologias de Produção Gráfica, eu inscrevi-me para o exame de desenho porque queria entrar nas Belas Artes na altura e até tirei uma nota decente, só que geometria descritiva, números para mim e desenhar coisas na mente. Não são números. Eu sei que não, Eu adoro geometria eu sei, descritiva, não estás a ver? Eu tenho tipo. E eu fiquei sentado numa sala com dois professores, um de um lado e outro do outro. Eu ia copiar por quem e porquê? Desenho. Desenho não dá para copiar. Não é? Pois, exato, mas são obrigados, os exames são obrigados a ter dois Sim, eu professores. sei. Então estavam um atrás e um à frente e eles rodavam para ver o que é que eu estava a fazer. De vez em quando, até era a professora de matemática, não era Carla, não interessa, pronto. Ela passava por mim, olhava e dizia assim: E ainda por cima as pessoas têm essa mania que é tipo, tu estás a desenhar e vão lá por trás, tipo, fazer presença e tu estás tipo. Acontece muito. Mas pronto, eu fiz o exame de desenho sozinho e tenho a noção de que nas Belas Artes, ainda hoje, deve ser extremamente difícil de entrar. Eu já tenho agora 30, já não quero saber de entrar em faculdades, mas pronto. Pá, eu voltei a estudar aos 20 e não. Está bem, mas eu não estou a dizer que seja mal. Eu tinha um colega meu no meu curso que tinha 40. Sim. E Olha quem recomendou se tinhas o telemóvel em silêncio, afinal, olha. mas eu Estás a ver? Mas isto- Tinha, isto mas é- tocou. Imagina, é o telemóvel que tem feitio. Ou seja, eu acho piada a isto que é. Ele toca, mas ele estava em silêncio, sim. Não Nós estava, senão chamamos não sempre a tocava. atenção dos outros às coisas que nós fazemos. Nós somos repara, sempre, que, faz repara parte. que isto começa a ser tradição. Os primeiros episódios das temporadas toca sempre um telemóvel que é na terceira tem que tocar também. Eu adorei. É que ele tocou e ele disse: não, mas estava em silêncio, filho. Não pode estar, senão. Opa, temos pena, acontece. Meus amigos, peço desculpa mais uma vez, já tinha pedido no outro episódio, vamos continuar. Mas pronto, inevitavelmente, eu como tive essa nota muito baixa a desenho, eu de geometria sempre fui muito boa a geometria. Aliás, houve uma altura que o meu pai até estava a tentar convencer-me a ir para a arquitetura. Que loucura. Eu hoje em dia que sei o que é arquitetura, só fico tipo, meu Deus, nunca na vida, jamais. Já na altura já tinha essa ideia, agora ainda faço. Jamais. Os teus pais se queixavam de material, porque normalmente os pais queixam de material quando Não, estamos material, em o artes. pessoal é doido. Não, mas em arquitetura tu gastas centenas de euros em material. É uma Tu coisa achas que em absurda. Belas Artes não? Sim, eu tenho noção que sim, mas a arquitetura é absurdo mesmo, é absurdo. Em Belas Artes é pior, acredita. Ok, bem como Muito não. provavelmente é pior, porque dependendo do material que tu trabalhas, os custos podem Sim, diferir, claro. não é? E em por cerâmica exemplo, deve ser engraçado. Há um pigmento que eu agora gostava de usar e há certas cores em cerâmica, como as cores são todas feitas com óxidos naturais e com minerais e tudo mais, e mesmo
Os pigmentos industriais acabam por ter um processo, assim, são complicados de obter, porque aquilo vai a altas temperaturas, principalmente eu trabalho com porcelana, alta temperatura, ou seja, estamos a falar de temperaturas de 1200 graus, 1300 graus. Tu, para fazeres pigmentos que resistam à temperatura, porque a maioria dos pigmentos vão desaparecer nessas temperaturas, vais usar matérias-primas muitas vezes muito mais caras. Para tu obteres os vermelhos, o vermelho e o cor-de-rosa, e os laranjas também são complexos, são complicados, são pigmentos muito mais recentes a nível da cerâmica. Esses pigmentos, para além de serem chatos de trabalhar, porque a forma como ou são muito transparentes, ou acabam por a diluição na água não ser ideal, etc. Muda a textura da própria tinta, a textura dos engobes, há reações químicas quando tu crias os engobes, quando fazes as misturas, não sei o quê. Ou seja, há várias coisas que acontecem que fazem com que este tipo de pigmentos, por exemplo, as cores são diferentes. E mesmo na tinta a óleo, na maioria das tintas, se vocês forem a uma loja de arte, por exemplo, vão ali... À picaria, por exemplo. À molduração, ou vão ao Pão das Artes. Vocês vão olhar para os pigmentos e vão ver que as tintas têm preços diferentes. Tem a ver com as matérias-primas que são usadas. E da resistência delas. A matéria-prima. É mesmo matéria-prima, não é? Estamos a falar de... Sei lá, tu quando, por exemplo, trabalhas a óleo, nós chamamos... Se vocês reparem, nós chamamos coisas estranhas às cores. Nós não dizemos que é azul. Nós dizemos que é cobalto, que é... Não é? Azul da Prússia, porque são pigmentos, é o nome dos pigmentos. Nós chamamos o nome dos pigmentos às coisas, que normalmente vêm das matérias-primas. Ok. E na cerâmica, como tem esta questão da temperatura, eu neste momento, os pigmentos que eu quero usar são 100 euros o quilo. Ok? O cobalto que vocês veem aí, o azulzinho, fofinho, em todo o lado, é caríssimo, é um dos pigmentos mais caros. E este é de baixa temperatura. E este aqui, a última vez que vi, eu comprei, acho que foi 100 gramas, paguei 21 euros. 21? Por 100 gramas. Estás no negócio errado. Isso, olha, no Aleixo vendia mais barato. São 210 euros o quilo. Exatamente. Mas atenção que o óxido de cobalto é muito forte, ou seja, tu, ao misturares com por exemplo, os engobes, não sei o quê, são coisas de 0,5%, 0,1%. Ok, tem uma diluição elevada. Exato. Sim, mas ainda assim é um pigmento caríssimo. É 210 euros o quilo. Olha, se o bacalhau tivesse assim, não havia Natal lá em casa. São uma coisa... Mas é normal, os materiais são sempre muito caros. Mas estavas a contar o teu... E a questão do exame. Então, a geometria não tinha problema nenhum. Tive 18 no exame nacional. O problema foi o desenho. O desenho, nessa altura, eu fiz esse exame e deu a geneirada. E eu mesmo com a minha média, que até não era uma média baixa, eu não conseguia entrar, porque a média era 18, aqui nas Belas Artes do Porto, e eu não tinha média para entrar. E aquilo que me chateou, eu acho que foi uma das maiores frustrações, é que tu tinhas aquela lista para pôr as universidades. Sim. E quando eu tinha posto a do Porto, em design, que era design de comunicação, a de Lisboa, design de comunicação também, e eu a seguir, ponho nas Caldas, design gráfico e multimédia, ou ponho pintura na de Lisboa. Houve ali Exato. Na altura eu queria ir para Lisboa. Houve ali Era mais o que é que eu faço, né? E eu pus as Caldas. E depois, quando fui ver as médias, eu tinha média para entrar nas Belas Artes de Lisboa. E eu fiquei... Mas não puseste numa outra opção? Eu não me lembro como é que isso funcionava. Pus a seguir, mas tu entras... E tu não podes escolher a outra? Não, tu entras por ordem. Eu não percebo nada, desculpa. Me escusas de olhar para mim, porque eu nem sequer fui. Sim, eu estive numa privada. Eu cheguei lá, paguei. Mas tu tens que tens de ter 9,5. Tu foste... é verdade, tu entraste para uma universidade privada, é isso? Sim, okay. Entrei não, paguei para entrar. Eu não sei como é que isso funciona. Tu fazes o exame de português, tiras uma nota mediana, tens 9,5 e entras. E tens de ter dinheiro para pagar. Desde que pagues. Eu digo-te uma coisa, houve uma vez alguém que me disse isto. Para estudar, tu tens que ter duas coisas. Ou és muito bom, muito inteligente, tens umas notas boas para entrar na faculdade, ou tens dinheiro.
E eu não tinha nenhum Sabes nem que eu, às outro, vezes- mas eu consegui entrar. Às vezes não é uma questão só. Eu acho que o dinheiro ajuda muito nisso. Claro. Tu vês de uma família de classe média. Sim, sim. Há um privilégio que tu tens. Teres pais que te conseguem pagar a explicação. Teres condições em casa em que se calhar tipo, tens um quarto só para tu trabalhar e não tens tipo 2 ou 3 irmãos a dormirem no mesmo quarto sim, que eu. sim. Só estas coisas têm uma questão de privilégio que nós às vezes nem pensamos, mas existe. Uma pessoa de classe média vai ter necessariamente mais facilidade pela questão do privilégio, não significa que o vá usar, mas é mais fácil do que se calhar uma pessoa que não tem essas condições. Sim, claro, mas isso é normal. Por isso, esta questão das notas é muito... Ainda mais, eu tenho PHDA. Eu, por acaso, tive muito sucesso porque tinha uma estrutura familiar incrível. A minha mãe é professora, ela no momento em que me viu a falhar em algumas coisas, Exato. ela acompanhou-me, estruturou-me, tinha um problema em português, explicador de português logo, estás a perceber? Sim. Não é? Ou seja, Acontecia muito isso. como é que eu me safei, como é que eu não tive as desvantagens que a maioria das pessoas com PHDA tem a nível escolar até o 12º ano? Por causa dos meus pais, por causa da estrutura que eu tinha. Uma pergunta. O que é PHDA? Perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. É mais conhecido como ADHD. Sabes que eu sei. Só que Sim, eu sei, perguntei mas que era convém, para te porque explicar. a gente não deu o contexto, peço desculpa. Exato. Mas sim, ou seja, este tipo de coisa, eu vejo amigas minhas que têm a mesma condição que eu e que não tiveram tanta sorte, não é? Na forma como foram criados, na estrutura familiar que tinham, simplesmente porque os pais trabalhavam muito, ou não tinham, não é? E depois tu tens aquela coisa de ver a educação, aquele é mais inteligente, o outro é a coisa, então vais pela coisa que tu gostas, vais bué nisto, estás a ver, vais por ali. E tudo bem, isso é fixe. Mas há certas coisas que às vezes tu tens necessidade para poderes entrar num curso, numa universidade pública, e que acabam por ser desvantagens. Sim, eu acho que também não achas que pode ser um conjunto de fatores, porque imagina, eu conheço algumas realidades de amigos que até feliz ou infelizmente não tinham acesso a condições financeiras mas tinham uma coisa muito boa, que era uma boa estrutura familiar. E a estrutura familiar e se calhar o incentivo e o esforço dos pais pela não... ou seja, eu por exemplo, eu não quero estar aqui a falar em nomes, como é óbvio, mas eu tenho um amigo que os pais criaram uma maneira muito bonita de tentar que ele fosse melhor do que eles, não tendo eles nem formação académica, nem competências para o ajudar, mas tentaram criar uma estrutura familiar funcional que permitisse que ele se ingrou. Ele é o primeiro da família a ter um curso académico e é o primeiro a conseguir. Eu até diria que isso é o principal, mais do que qualquer coisa é o principal. Mas estatisticamente tu consegues perceber que, sei lá, é mais fácil tu teres condições para que haja essa estrutura quando há uma família com um bocadinho mais de dinheiro. Porque também podemos ter o contrário. Nós temos também existe. Nós temos muita gente que tem condições financeiras e não... Mas, por exemplo... Sim, eu andei numa escola privada até ao 9º ano e eu tinha e no Algarve há poucas, não é? E depois são o pessoal todo que coisa tudo, vai tudo ali, é pouca gente, não é? Aquilo vai tudo para... E tu começas a conhecer toda a gente. E eu sofri de bullying por ser diferente, tipo... Em termos de as mentalidades, a forma e muitas das coisas, às vezes fui criticada por gostar de ler, por gostar de ser, não é? Estas mentalidades de treta, não é? Que tudo o que é conhecimento, tudo o que é tu teres interesse por aprender, teres interesse este tipo de coisas não são benéficas para ninguém. Vocês estavam a falar dessa situação que tu falaste do teu colega, teu amigo, que os pais o ajudaram. Isso era o moto dos pais dos anos 60 e 70, que era, eu vou dar o exemplo, por exemplo, do meu pai. O meu pai, a minha avó era merceeira e foi merceeira durante a vida toda, e o meu avô era, depois que acabou por ter uma empresa, mas o meu avô era vendedor e andava pelo país todo a vender coisas de uma empresa. Eles não eram ricos, mas eles sempre tentaram dar aos filhos dele mais do que o que eles tinham. E isto era um moto dos anos 60 e 70. Se tu vires, muita gente que neste momento
têm profissões fixas que agora com 50, 60 anos, são pessoas que os pais não eram formados, não era nada. Essa é a história, por exemplo, dos meus pais. Os meus pais vieram de famílias humildes e começaram a construir a sua abundância, mas classe média, fine, estás a ver? E tentaram que nós tivéssemos ainda uma vida melhor, ou tivéssemos acesso a podermos, sei lá, lutar pelos nossos sonhos e fazer as coisas que realmente queríamos fazer e podermos estudar e podermos, não é? Com mais facilidade do que eles tiveram. Claro. Obviamente, depois depende também das pessoas, se as pessoas conseguem aproveitar o privilégio que têm ou não, se têm essa capacidade ou não. Mas estrutura familiar eu acho que é o principal, é o 1. Ok? Depois os privilégios que tu tens, financeiros, coisa não sei o quê, ajudam, não é? São ajudas. E isso vai construindo a pessoa que tu és e depois a tua forma, a tua perspectiva na vida, a forma como tu encaras a vida, também ajuda. Tudo isto é um misto, é como estavas a dizer, é um misto de coisas. O que é que o PHDA influencia tipo, nesse percurso teu de aprendizagem? Como é que te impactou? O que é que tu sentiste diferente? Agora que está num estado mais controlado? Aquilo que tu notas mais é tu sentes que tens as capacidades, imagina o potencial, seres inteligente, tu sabes as coisas. Olha, é a mesma coisa que tu. Nunca vos aconteceu explicarem a matéria a alguém, isto é uma coisa que me aconteceu 1000 vezes, explicarem a matéria a alguém de alguma coisa, tipo filosofia, alguma coisa complexa, a outra pessoa tem melhor nota que vocês no exame ou no teste. Isto acontecia-me, tipo, eu explicava melhor do que aquilo que eu conseguia ter. Eu é que tinha explicado, a pessoa não papava nada daquilo. Eu ia ali e explicava e a pessoa conseguia ter mais sucesso que eu naquele teste sobre aquela matéria. Uma vez houve um trabalho na faculdade. Olha, tu tens dislexia, não é? Tenho. Pois, é muito comum. O pessoal com PHDA normalmente, eu não sei, não me lembro a porcentagem, mas 80% têm dislexia. Mas ia-vos contar uma história engraçada que era dessa cena dos trabalhos. Eu na faculdade efetivamente na minha turma era tudo cinema e som e não sei o quê, e eu era o único que trabalhava com design gráfico, muito rudimentar porque tive um curso de produção gráfica na escola, no secundário. Então sempre que nós tínhamos uma disciplina que era aprender a trabalhar com programas da Adobe, Photoshop, Illustrator, não sei o quê, e eu pescava à brava daquilo e eu adoro aquilo, é das coisas que eu mais gosto de mexer. Até que houve uma altura que era muito simples, façam 2 cartazes para um filme, um com um estilo, outro com outro, e eu fiz para aí 10 cartazes, fiz para toda a gente, eu fui a pior nota. Eu fui a pior nota, amigos. O pessoal que teve 18 e eu tipo 12. Eu fiquei... Nunca mais fiz nada a ninguém. Acabou. Fechei a porta. É por isso que eu considero a forma como nós vemos esta coisa do sistema educativo e como nós, às vezes, avaliamos as pessoas, tem de zero a ver com mérito e tem a ver com a tua capacidade de conseguires executar aquelas funções durante aquele tempo, que é um exame. Durante um exame, tu tens que escrever X cenas durante 1 hora, 2 horas, o que for, e tens que cumprir. Se tu levares mais tempo que aquilo, porque tens demasiadas ideias e não as consegues alinhar e não te consegues decidir, ou porque, sei lá, tu consegues ver perspectivas diferentes, consegues ver a positiva e a negativa, consegues ver 4 ou 5 diferentes perspectivas diferentes e depois não consegues definir qual é o argumento que tu queres defender ali. Basta este tipo de coisa para haver confusão suficiente para tu teres que fazer as coisas, levar mais tempo a fazer trabalhos escritos porque precisas de editar aquilo 5 ou 6 vezes, ok? E tens que reler e corrigir os erros e perceber se as coisas funcionam e se fazem sentido. Só esse tempo, que às vezes as pessoas acham é injusto porque a outra pessoa leva mais tempo. Não, a outra pessoa leva mais tempo a raciocinar também. Uma das adaptações que se fazem é o exame de pessoas com PHDA é terem mais tempo. Dão-lhes só mais meia hora. Eu digo-te, mais meia hora não dá nada. Para mim, aquilo que funciona é fazer trabalhos escritos. Trabalhos escritos eu aprendo. Porquê? Eu vou ler o livro todo, eu não vou só ler metade, eu não consigo fazer aquela coisa de ler só a introdução e a conclusão. Eu vou ler tudo, porque eu depois interesso-me e depois isto é mesmo fixe, não é? E leio tudo e depois tiro os apontamentos e tudo mais. Mas mesmo ler, para algumas pessoas é complexo, porque tu tens dificuldade em ler. Como tens dificuldade em concentrar-te, tu às vezes saltas os parágrafos. Um dos sintomas é, tu estás a ler e lês o mesmo parágrafo umas 5 vezes. Numa pessoa normal isso vai acontecer quando a pessoa está muito cansada. Com uma pessoa com PHD acontece sempre.
A não ser que tu entres em hiperfoco, que é, de repente o teu cérebro faz assim, dopamina, vamos produzir isto à louca. E aí, está-se. Aí, força, aí estás ali, esqueces de comer, esqueces de ir à casa de banho, não sei o quê. O foco, nós não temos noção. Nós necessitamos de foco para beber água. Para te lembrares de comer e beber água, tu precisas de foco. Se não tens foco, tu não vais sentir. É tipo, quando terminas aquela tarefa que levaste 8 horas a trabalhar, de repente, tipo, sais daquele, sei lá, transe quase, não é? Que é a cena do hiperfoco. E tipo, tenho fome, tenho sede. Aí eu sinto-me mal e estou com um bocado de dor de barriga. Tipo, tu vives muito de vários estímulos que... Sim. E isto depois, por exemplo, quando tu vives num lugar que às vezes, ou quando não tens noção da tua condição, tu não tens noção que és diferente. Tu começas a perceber que as outras pessoas parecem que fazer as coisas um bocado mais facilmente ou mais rápido. E isto depois vai-te começando às vezes começas a ficar com falta de autoestima, ou como os meus pais diziam, não, Sara, tu és excêntrica, tu és artista, tu és excêntrica, é normal. Os artistas são todos assim. É tudo assim um bocado para... Pá, é só continuar, levas mais tempo, pá, estudas mais, fazes a explicação e não sei o quê, e aí já consegues sucesso e não sei o quê. E sempre foi assim. E por acaso eu tive essa sorte de ter os meus pais que me incentivaram nesse sentido. Porque há muitos pais que vendo as dificuldades do filho, assumem, principalmente com mulheres com PHDA, porque nós temos uma predisposição para ter a versão da condição de inatenção. Ou seja, nós não nos chateamos ninguém, nós estamos no nosso mundinho, a fazer desenhos, a criar mundinhos, e quem está caladinho no sítio não leva assim tanta atenção. É tipo, boa menina. Não é? Que boa menina. Tipo, aquela boa menina que não causa... Porta-se tão bem. Está ali quietinha, tipo, levou 3 horas a desenhar. Tipo, traça-se bem, esqueceu-se de comer e não sei o quê. Tipo, quando passam uma passadeira quase que é passada à ferra pelo autocarro e não sei o quê, mas está-se bem, tipo, coitadinha, é um bocado distraída, vai, um bocadinho totó, um bocadinho goofy. Estas coisas afetam a nossa vida e nós começamos já a perceber, começa a ser frustrante. Tu começas a criar uma certa frustração que é, eu sou inteligente, eu tenho as capacidades, mas não estou a conseguir chegar ali. Produzir. Não estou a conseguir produzir, não estou a conseguir começar, continuar e terminar. Tu começas com a quantidade de projetos que eu deixei a meio. Nas alturas que eu não tinha consciência ainda, que eu não tinha o diagnóstico assim, na altura, depois do final do meu curso, até mudar a minha vida toda e não sei o quê, e ter o diagnóstico, quantidade de coisas, sei lá. Fui aprender a fazer cosmética natural. Depois houve uma altura que andava no surf. Houve uma altura que andei nas artes marciais. Surf, mano, esquece. Surf não passavas, desculpa, mas não. Não, tive uma semana, estás a perceber? Uma semana. Olha, consegui-me levantar uma semana em cima da prancha. Nice. Se calhar... Mas foi em terra. Se calhar... Não. Estou a brincar. Se calhar o teu nome deve ser Sara McNamara e tu não sabes. Se calhar estás na carreira eu fiz patinagem errada. artística também durante muitos anos. E também fiz ski. Fiz bué das cenas, tipo... Só porque sim, estás a ver? Tipo, bora! Pois, eu conheço este padrão. Chama-se PHDA. Estávamos a falar do PHDA, que é muita letra para dizer. Prefiro dizer, como é que se diz em inglês? ADHD. ADHD também é muita letra. Não é, mas é mais fácil porque escorrega. ADHD. Está feito. Eu tenho um problema contrário, que é eu sou muito capacitado às vezes a não fazer nenhum. Não é fazer nenhum, imagina, eu sou capaz de estar tipo, parado, apreciar e tipo, ter calma. Eu gosto muito de fazer uma coisa de cada vez, fazer com calma. Eu só consigo fazer uma coisa se for de cada vez. Se eu tiver mais do que uma coisa para fazer, eu bloqueio. Isto é uma cena da inatenção. A hiperatividade não. Imagina, ele empatiza contigo. Eu tenho interesse em perceber como é que isto funciona, porque eu, felizmente, tipo, não sinto... faça isso. Eu sinto que a minha cabeça, por exemplo, eu estou a realizar uma tarefa e lembro-me de outra. E apontas e eu aponto e depois faço. Não fico ansioso sobre isso ou não deixo a tarefa a meio. Vê se isto é um padrão. Já tive situações de mudar muitas vezes de sentido da minha vida, mas foi mesmo
ele conhece mais a minha história, opá, porque fui forçado a mudar. Não tenho grande... Sim, mas eu acho que isso é o comportamento epá, eu acho, estás a ver? Eu não sei o que é ser normal. Pô, mas estás a perceber aqui a conversa eu acho que eu é estou... assim, é linear, tu. Olha, Não cheguei a é, esta não é, coisa. também não é linear. Sim, Não é mas linear. é tipo, não é... todos os meses tens uma cena diferente. Há quem goste. Eu tive um ex-namorado que eu acho que foi o único que era assim mais normal. Ok. Era mais normal. Sim, era uma pessoa mais neurotípica, vamos dizer. Ele passava-se comigo. Ele tipo, Sara, tu estás a mudar de objetivos de vida, tipo, de mês a mês. Como é que uma pessoa Não, cria mas eu acho que mesmo uma pessoa normal, eu falo por mim, há fases. Claro que há. Há fases, ou seja, há fases que dizes assim, olha, eu por exemplo pessoalmente estou a passar nesta altura que nós estamos a gravar isto numa fase dessas, que é uma fase tipo, ok, por onde é que eu vou? E tens várias coisas em cima da mesa. Sim. E tu tens que decidir, mas depois de estar decidido, Sim. fazes aquilo. Agora há fase, e eu já mudei Mas... N vezes, mas porquê? Porque acontece alguma coisa, porque a uma dada altura mesmo eu estou insatisfeito onde estou e quero mudar, ou também as pessoas naturalmente, eu acho que é impossível, principalmente para a nossa geração, tipo, e eu falo disto com ele, mantermos, enquanto na altura dos nossos pais era normal, Trabalho se calhar 50 estar anos. 30, 40 anos exato. na mesma área, hoje em dia isso não é muito viável economicamente e se tu quiseres crescer não é viável, pronto. Então é normal. Agora, acho que para mim é estranho isso que tu me estás a dizer. Eu também tenho momentos que eu ando aí, mas eu sou o primeiro a dizer, pá, eu faço isto muitas vezes sozinho, que é, pá, preciso 2 ou 3 dias para estar comigo, que é para alinhavar ideias que eu tenho aqui, porque eu estou a passar um período que tenho que pensar as coisas que quero fazer. Porque eu sei que essa instabilidade é uma maluqueira. Pá, mas... Aqui, pronto, eu acho que esse é um comportamento normal de alguém que, por exemplo, houve alguma coisa que falhou, ou houve alguma coisa que deixou de funcionar e tu agora tens que criar soluções, tens o teu período de luto, porque nós fazemos luto não é só por quem morre, Claro. não é? Sim, claro. Tens Sim. o teu período de luto e de adaptação e de, sei lá, ver opções. Aqui não é isso. Eu não tenho dúvidas do que é que eu queria fazer. Eu acho que nunca tive dúvidas daquilo que eu queria fazer. O meu problema é que de repente aparece uma luzinha e eu vou atrás da luz. Deixa-me perguntar-te uma coisa aqui, só para perceber se é um padrão. Desculpa, eu ri. Não é por mal, é só porque eu achei piada. A luzinha. A luzinha. Só achei piada, é tipo, Olha, estás a ver a Dory do Nemo? É tipo isso, eu vivo assim, eu esqueço-me das cenas a meio, tipo, eu vou... Mas eu quero-te perguntar uma cena padrão que me acontece muito a mim. Atenção, eu não sou diagnosticado, nem quero ser, porque não quero ter, porque eu sei que é uma coisa complicada. mas eu acho Não que é uma complicado, tu simplesmente... Eu acho que é importante as pessoas às vezes terem diagnóstico para tu aprender as adaptações. Sim, não sim, é para claro. focares naquilo que corre mal. Epá, para isso Mas já eu tens meto-me a em tua vida, conchinha né? no chão da minha sala a chorar, coitado, eu sou assim. Não, mas eu queria te fazer uma pergunta que era, imagina, eu tenho uma coisa que é as horas. Eu quero que tu me digas se fazes isto. Que é, imagina, eu tenho um trabalho para fazer. Eu digo assim, vou começar às 2 da tarde. Almocei, vou começar às 2. Às 2 vou à casa de banho e são 2h05. Agora também começa às 2h30. 2h30, esqueço-me, faço... também são 2h37, agora começa às 3. E vou acumulando horas até que são 3 da manhã e eu... Foda-se, eu não fiz nada. Isto acontece-me regularmente. E não é por mal, eu não faço isto... E acontece muito isto. E eu não acho que seja... Às vezes as pessoas associam isto com preguiça. E não é preguiça. Não, isso eu não tem um tenho nome. preguiça para fazer nada. Eu quero fazer as coisas vão acontecer, as coisas vão fazer. Eu agora não me lembro o nome, mas isso tem um nome. Isso é muito comum com pessoas neurodivergentes. Tem a ver com a exatidão das horas. Tipo, Sim. é uma cena quase um bocadinho obsessiva-compulsiva, que é tipo, eu começo a esta hora, tem que ser a hora certa. Eu tenho essa cena com as 2 horas da tarde. Eu faço isso com comandos de televisão. Eu pôr o tenho que volume mais começar a alto. trabalhar às 2 horas da tarde. Se eu não trabalhar às 2 horas da tarde, eu fico sem noção do tempo. Eu criei isso porque eu tenho mesmo time blindness. Ou seja, se tu me disser assim, olha Sara, vamos, por exemplo, vir aqui ter, por exemplo, eu tenho que dar margem, quando faço a contabilização das horas, que eu vou ser sempre muito ambiciosa, vou achar que é pouco tempo. Porquê? Na minha cabeça é o quê? Isto é 5 minutos da minha casa. E no outro dia tive um amigo meu a dizer-me assim, Sara, nós íamos jantar e ele disse, Sara,
Isso não é 5 minutos da tua casa. Isso são 20 minutos da tua casa a pé. E nós vamos para aí e depois vamos nos atrasar e vai ser boa da tarde. Tu não tens noção de tempo. Não são 5 minutos. Ele teve que mostrar o GPS. A dizer Ok. o tempo que ia demorar. Mas isso é muito comum também comigo. Eu não tenho noção do tempo que vou demorar a Chama-se fazer as time coisas. blindness. Eu faço muito isto, que é, eu digo assim, também aquilo é fácil, eu faço aquilo em 2 horitas, eu faço aquilo. E depois estou acordado até às 6 porque comecei às 11 da noite. E eu digo, vou dormir à 1 porque em 2 horitas faço aquilo. E tu às 6 Mas da manhã. eu acho que a Sara tem razão numa coisa, e eu falo por mim, também passei por um problema de saúde. Eu acho que é bom tu seres diagnosticado, porque aprendes a controlar o que quer que seja que tu achavas que era a tua normalidade. Tu, por exemplo, essa normalidade que tu tens acaba por te criar algum stress. Ansiedade. E a ansiedade, se calhar, ser diagnosticado, aprendes a controlar ou a entender o que é que se está a passar contigo. Eu, E por não é exemplo, só isso, crias imagino que era isso que eu adaptações, não é? ia te perguntar. A ti ajudou-te a ser diagnosticado? Claro, sem dúvida alguma. E é uma coisa que eu às vezes tenho alguma luta, porque principalmente no ADHD, quando há medicação envolvida, e se eu estiveres envolvida em alguma comunidade, por exemplo, naturalista ou de cenas de terapias alternativas, que obviamente que eu também estou, porque Sara, não é? Eu faço tudo. Eu fiquei preso no surf. Eu fiz surf durante tempo. Tens uma fotos? semana. Pá, eu já não sei o que eu tenho que meter isso, mas sim. Mas vais arranjar uma foto para a gente pôr no episódio. Sim, A Sara sim. com uma prancha de surf. Oh, Senão, não. senão não posto. Sim, sim. sim. Senão não posto episódio. Ainda por cima estava meio gordinha, tipo. Eu nunca estou gordinha, mas pronto. Eu gosto muito, mas aqueles mas- fatos, uma pessoa fica ali gosto embalada. Se muito- tiveres uma barriguinha, fica ali. Imagina a Sara, o estereótipo que eu estou aqui é Sara com o colar, O colarzinho. com o cristal, Exato. com a cena às flores e bem Cabelo loiro. adoro esta expressão, Cabelo loiro. que é cameflé. Camufla, exato. Cameflé. Não, eu não tive esse aspecto todo. Eu não fui surfista, eu fiz surf durante 2 Exato, semanas. eu não fui ok? surfista, eu fiz surf, é diferente. Coisa diferente. É tipo, eu não sou cozinheiro, eu cozinho em casa, é diferente. Foi na altura em que eu, lá está, tirei o primeiro curso, levei 6 anos a fazer um curso, 3 anos, atenção. Foi quando eu Bem-vindo ao realmente tive muita dificuldade em terminar as coisas. Eu hoje em dia Mas estás a percebo, ver? É isso. hoje em dia percebo porquê e como. E o que é que aconteceu? Eu sei que entrei em burnout, sei que estava com depressão, sei que estava com crises de ansiedade muito agressivas. Eu tinha ataques de pânico, eu não sabia que eram ataques de pânico. E aquilo que eu fazia era tipo, sentava no sofá e deixava que passasse. Era isto que fazia. Era normal para mim. Era tipo, todas as semanas, tipo, 2 vezes por semana tinha ataques de pânico. A cena do ADHD e do stress é das cenas piores, porque o ADHD tem um dos hábitos mais tóxicos de sempre, principalmente o pessoal da inatenção, que é, tu precisas de estímulo. O teu cérebro não produz o estímulo suficiente. Tu tens um nível basal de dopamina, e agora não me lembro o nome da outra outra hormona, Sim, mais sim. baixo. Eu gostei, não percebi a segunda parte da vai palavra. lá. É isso, né? Ok. Pronto. Mais baixo do que as pessoas neurotípicas. E essa parece como se tivéssemos um curto-circuitozinho no cérebro. Tipo, ou funciona muito ou funciona pouco. Ou funciona muito ou pouco. E depois... e essa falta faz com que tu tenhas... O teu cérebro tem, lá está, tem a necessidade de se focar. Tu tens necessidade de fazer coisas básicas para existir. E o teu cérebro vai provocar esse estímulo, mesmo que tu não tenhas hormona. Ou seja, ele vai provocar formas de tu criar esse estímulo. E qual é a forma estimulante mais rápida de tu conseguires? Adrenalina. A adrenalina em excesso cria-te ataques de pânico. Claro. Adrenalina. As pessoas normais tens um problema, tens stress. Nós criamos stress para conseguirmos funcionar. Eu tinha um hábito horrível de manhã. Eu, para acordar de manhã, é das cenas mais difíceis para mim é acordar. O meu cérebro não funciona bem e tipo, eu levo para aí 1 hora para o meu cérebro começar a funcionar. E se as pessoas me começam a fazer perguntas logo de manhã, eu mato a pessoa. Isto foi uma ameaça. Eu mato a pessoa, tipo, não. Ainda bem que não marcamos este podcast. Houve uma razão para eu tentar baixar a hora, estou a ver? Tipo, eu não queria fazer isto tipo, muito cedo por algum motivo. 8 da manhã. Tipo, Ela com uma aqui faca a nem- entrar para aqui adentro. Não, mas eu já tive pessoal tipo, a atrofiar-me logo de manhã e eu hoje em dia já tenho coisa que é tipo, para com isso porque eu vou-me passar. É isso, e tirarem-me dos momentos de hiperfoco, tipo, interromperem-me quando eu estou em hiperfoco. Eu viro um monstro, tipo, passo.
Eu ando 2 berros. Quando estás mesmo concentrado a fazer uma cena e alguém te vem interromper, com uma bosta qualquer, aí é bem. Olha este vídeo do cãozinho. E tu? Hold smash, burr, burr, burr. Lá está, o teu cérebro tem necessidade de se focar e tu vais buscar adrenalina, tu crias a ansiedade. Eu de manhã, eu antigamente, agora já nem me lembro tão deste padrão de pensamento porque já o corrigi tão bem que coisa, mas eu começava a literalmente relembrar-me todos os problemas, o que é que me ia acontecer se eu não me levantasse de manhã. Vais chumbar, a tua vida vai-te não sei o quê, vais perder não sei o quê, isto era o meu padrão de manhã. De manhã, não é? Antes do cafezinho, a minha mente tinha que fazer isto para eu conseguir me levantar. É como se eu não tivesse o botão start na vida. Estás a ver? Falta ali o... Vou marcar uma consulta. Eu acho que vocês são irmãos gêmeos. Vou marcar uma consulta. Olha, mas devias mesmo. Agora, a sério, porque isto é uma questão de tu estruturares. Eu também passei uma fase que procurei ajuda, pronto, para lidar com algumas questões que tive e eu tinha muito aquele estigma, principalmente nós homens temos um estigma. Tu sabes bem. Que é que nós não precisamos de nada. Sim, o que é psicólogos, psicólogos. Isso é para malucos. Isso é para malucos. Isso é para malucos. E depois tens que admitir, ok, se eu não estou bem, o que é que isto significa? Que eu vou ser fraco? Que o meu valor mas às vezes eu acho que é preciso... Esta geração já não é assim. Eu sei que já não, mas ainda há isso. Seja de que forma for, porque tu podes encontrar, e eu pessoalmente também encontrei de forma um bocado diferente, mas podes encontrar, sei lá, através de um sistema meditativo, para algumas situações. Acho que há algumas situações só psicologia e psiquiatria que vão conseguir tratar. Mas acho, por exemplo, no meu caso, se calhar, umas terapias alternativas, mais meditação, mais estruturar o que é que me assustava, mas fazerem-me algumas questões e recorrer a outras pessoas, que é isso que eu quero chegar, que é recorrer a outras pessoas de alguma forma especializadas em te levantar questões, tu dizes assim, eu realmente não estou a conseguir estruturar este pensamento, ou não estou a conseguir lidar com esta ansiedade, ou lidar com este pânico, ou tu reconheces que não é normal, tu tens que acordar e fazer isso a ti mesma para provocar... Eu só me apercebi que fazia isto depois de começar a tomar medicação. Pois. Eu sabia que tinha maus padrões de pensamento, mas eu quando comecei a tomar a medicação foi... Sabes aquela sensação de subir escadas e depois achas que tem mais um degrau e dá aquela coisa assim? Foi eu começar com este padrão de pensamento e eu consegui fazer logo a coisa e eu... Eu vou-te dizer uma coisa. Como assim? É engraçado porque uma pessoa depois cria padrões e lembra-se de coisas engraçadas. Uma das coisas mais engraçadas que eu me lembro era quando era miúdo para ir para a escola, eu levantava muito cedo, principalmente quando eu morava longe, morava para Canelas, em Gaia, tinha que ir para o colégio que era no centro do Porto, trânsitos, aqueles um gajo demorava mais 2 minutos, já não dava, já chegava atrasado, já chegava às 10 da manhã à escola. Eu às vezes estava deitado na cama. Eu pensava assim, e se eu morresse agora? Isso era tão bom, não tinha que ir às aulas. E eu era deste nível de maluquice. Sim. Eu era deste nível. Eu podia ir, já chegava aqui. Eu juro-te que eu pensava nisto, que era género. Eu abria a janela e mandava-me terceiro andar, se calhar a pessoa me partia todo. Mas eu mandava-me só para não ter que fazer coisas. E uma das coisas, e é um padrão que eu estou a perceber que é recorrente a pessoas que têm alguns problemas psicológicos, que eu também tenho, efetivamente, que é o pessoal levantar-se. E, para mim, é um tormento. Mas um tormento, tipo, é quase como se me estivessem a matar. Eu acordo de manhã e arrasto-me. Por exemplo, eu tenho que vir para aqui. Se for de tarde, o podcast eu chego aqui e chego bem disposto. Ele já sabe que se for de manhã, eu chego com umas trombas. Hoje não cheguei. Hoje cheguei às 10 da manhã, deu-me tempo para acordar. Mas aqui é o limite. O teu está no horário limite. Está no horário limite. Uma hora mais cedo, eu já cheguei aqui com umas trombas. Íamos estar aqui os dois, tio. Não, porque Era tipo meio. e eu não sei. E eu começo a perceber que é um padrão. Por exemplo, eu tenho uma coisa. Ele acorda às 5 da manhã e acorda feliz da vida a ouvir música. Eu, por exemplo. Como é que as pessoas fazem isso? Mas eu acho que também é assim. Não podemos Nós exigir. somos todos iguais, não é? É isso. Eu não posso exigir. Se tu funcionares, por exemplo, eu cheguei a trabalhar nesta casa à noite. Eu não funciono bem à noite. Pois não. Não funciono bem. Eu não gosto, chateia-me, aborrece-me, fico frustrado, fico triste, fico depressivo, depois fico muito frustrado comigo mesmo. Mas eu funciono muito bem, como eu hoje, até falei contigo cedo, eu hoje acordei às 5, é o meu horário de acordar. Acordo às 5, fiz as minhas coisas, mas
Imagina, aquilo que eu... Incrível. Não, mas eu não acho que Para seja... ele é normal, e como para Mas nós é normal isto. Mas sim, É nós temos isso. que aceitar como somos e adaptar. É isso. Eu estou a dizer, é a mesma coisa que eu lhe digo a ele. Ele, por exemplo, ele trabalha melhor neste silêncio da noite. A drogada. Pronto, eu compreendo. Eu já sei, eu não posso exigir que ele, às 5 da manhã, Esteja acordado. vai-me estar acordado. Até Eu posso estar, compreendo. estou a ir dormir. Agora, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que adora, sei lá, uma coisa que esta semana, por exemplo, eu não consegui treinar porque fisicamente não era sensato eu estar a ir, porque o meu trabalho exigiu muito esta semana e é muito físico. Mas eu adoro, eu fico ansioso ou feliz por chegar à segunda-feira, me levantar às 5, tratar das minhas coisas, às 7 da manhã estar aí a treinar e entrar no trabalho já depois de ter ido treinar e o meu dia rende. Eu estou impecável, eu estou feliz. Isso deixa-me feliz chegar quando escurece, eu às 8, 9 da noite estou-me a deitar. Vou mimir às 8 da noite. Pronto. Mas eu geri isso e percebi, mas demorou anos a conseguir perceber que eu simplesmente tinha que adaptar o meu dia a um funcionamento que funcionasse melhor comigo. Mas eu também tive que recorrer a pessoas a dizer, Sim. olha, tu já pensaste que quando está mais dia tu estás mais feliz, quando fazes mais atividades, eu tenho necessidade de um estímulo físico, tenho necessidade de fazer exercício. Por exemplo, uma coisa que o exercício tem, eu falo pessoalmente, é no início nunca gostas, nunca, mas depois torna-se viciante, porque tu tens lá picos hormonais Sim, e torna... sim. Pá, e é verdade que quando eu faço exercício ando muito mais calmo, muito mais tranquilo, sinto-me mais animado, é muito melhor. Mas são sistemas que funcionam comigo. Nós hoje até a falar de podcast, eu estava a falar contigo que já tinhas falado comigo e eu disse, olha, eu acho que vai ser extremamente interessante porque eu nunca tive uma perspectiva do que é estar infeliz ou infelizmente ou o que seja do vosso lado, porque eu sinto muito com ele estas dificuldades que tu ou que sentias. E ainda sinto. Eu não deixo de ser... A medicação ajuda-me academicamente e ajuda-me a estruturar mais ou menos. Ajuda-me a ter esse controle que tu acabaste de escrever. Eu naturalmente não tenho esse controle. Okay. Essa coisa eu decido que agora vou começar a acordar às X horas e vou treinar, não sei o quê. Isso seria excelente. Um ADHD, aquilo que necessita é estrutura, exercício, vitaminas, aquelas, os ômegas 3 e 6 que é para o cérebro funcionar, e medicação. Isto aqui estrutura a vida de um ADHD. Então tu começaste a fazer exercício? Sim, a questão é, tu és incapaz, neurologicamente, fisicamente, de manter uma rotina. És incapaz. Tu precisas de foco para isso e tu não o tens. Tu és incapaz. Tu consegues manter a rotina no máximo, nos máximos. Pelo menos eu, durante um mês. Que supostamente é aquilo que as pessoas precisam para se viciar, como tu acabaste de dizer. Meu Deus. Eu faço durante um mês quase direitinho, vá. Nas duas primeiras semanas faço tudo direitinho. Vou lá ao ginásio direitinho. Mas eu... Maior. Vou ficar mesmo. Dieta. Depois, a tua cabeça é tipo, agora é que vai ser, man. Tu acreditas mesmo em ti. Tu tens o teu maior, tu és o teu maior, tipo, fã. Tu estás tipo, agora isto vai ser, man. Vai acontecer. Depois, na terceira semana, acontece alguma merda. Vai jantar fora. É isto. É um clique tão banal como este. Lixas o teu padrão de sono. É isto. Logo. O teu cérebro já não funciona bem de manhã. A dieta de manhã. também comer uma francesinha. De manhã vais levar, em vez de levares 1 hora a acordar, vais levar 2 ou 3, porque o teu cérebro literalmente não está a funcionar. Não está a conseguir produzir dopamina. E mas eu acho que, por exemplo, eu vou-te dar uma... E há outra coisa. Desculpa. Ou a tua rotina que tu criaste é tão exagerada e tão idealista que é impossível de um ser humano cumprir. Pronto. Isso também acontece, sim. Eu ia-te dizer uma coisa. E tu acreditas que aquilo vai ser... Olha, a minha cena, porque é que eu entrei agora em burnout? Eu agora estou a recuperar de um burnout. Porquê? O que é que eu fiz? Eu tenho toda a consciência, eu sei os padrões, já tenho a medicação, o que é que eu fiz? Então vou entrar no mestrado, estou a trabalhar, vou entrar no mestrado full time, vou fazer as disciplinas todas normais, vou ainda fazer o part-time, não é, de 20 horas, e depois ainda vou fazer antenas no Instagram e concorrer para... Não dá. Sim, e ainda vou fazer exercício, e
Estão a ver? Não dá. Não existe, não Fiquei existe cansado tempo. só de Time ouvir. blindness. Mano, não Time dá. blindness. Chama-se time blindness. Tu não tens É noção tu do achares que tempo. consegues fazer tudo. E eu consegui fazer isso durante o primeiro mês. Claro. Duraste um mês? Durei um mês. Eu uma semaninha já tinha... Mas já estava tipo. Né? Mas é Durei um mês engraçado. porque tenho medicação, amigo. São Pois. estimulantes. Durei um mês, segundo mês, começou a falhar. Eu já estava a falhar e comecei, olha, vou reduzir o trabalho, ok? Vou meter a recibos verdes, assim, quando tenho alturas em que eu consigo trabalhar mais, faço mais dinheiro, coisa, está-se bem. Vou meter a recibos verdes, se calhar vou desistir de uma disciplina, mas o quê? Já tinha pago as disciplinas, já tinha trabalhado até ali, já estava com o trabalho meio feito, o quê? Vou desistir agora? Vou morrer na praia, não vai acontecer, não é? O que é que eu estiquei? Aguentas só até dezembro, isso mais um mesinho, não é? E chegas a uma aconteceu? altura em que... Não, esquece, eu não me Arrebentas. conseguia concentrar. Ali em janeiro, eu fiquei mesmo assustada. Eu consegui fazer as coisas até ao final de dezembro e em janeiro fiquei mesmo assustada. Eu literalmente olhava para o computador e eu estava incapaz de ler. O meu cérebro não lia. Tipo, eu estava num estado de exaustão que eu já não tinha motivação para nada, não tinha noção. Porque isto é uma cena do burnout, tu chegas num nível de ansiedade e stress que o teu corpo faz mesmo assim, olha, tu agora és um vegetal, tipo, não tens motivação para nada, porque se esta gaja tem motivação para o que quer que seja, vai-se matar. Mas eu acho eu ia-te dar só um feedback, por exemplo, meu, que eu faço muito isso. Por exemplo, eu não gosto nada de rotina, pessoalmente. Sim. Eu não gosto, por exemplo, de fazer tudo à mesma hora todos os dias. Gosto um bocado, tipo, eu hoje acordo, se hoje me apetecer tomar café, eu tomo. Se amanhã se calhar não me apetece. Apetece-me comer uma banana quando acordo. E como. E eu gosto de não ter rotina. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho, e eu muitas das vezes lhe digo, é o facto de nunca saber o que é que eu vou fazer durante o dia. Sim. Ou seja, claro que eu tenho uma ideia geral, que trabalho e vendo cerveja, mas não sei, a mim estimula-me e deixa-me estimulado ter que resolver problemas. Por exemplo, avariou uma coisa, avariou uma máquina, há um problema com o cliente, há um problema aqui. A mim deixa-me estimulado de situações diferentes. Eu não sou muito apologista, nem gosto muito de rotina. Por exemplo, o meu pai é extremamente rotineiro e isso a mim aborrece-me muito. Mas eu acho que é uma dose que haver, ou seja, eu não faço de propósito para alterar, eu simplesmente usufruo do facto de não ser normal. Sim, mas eu não estou a dizer das coisas que tu fazes durante o dia, de conseguires manter, sei lá, acordares mais ou menos à mesma hora, deitaste mais ou menos à mesma hora. Sim, isso Isto é uma consigo. rotina. Eu estou a falar disto, que é aquilo que afeta o teu Mais ou cérebro. menos, exato, é isso, é mais ou menos. É O isto. facto de tu não conseguires manter uma rotina básica, mas básica, por exemplo, de eu vou almoçar da 1 às 2 Sim. e isso almoças consigo. às 5. Não, isso não. Pois, mas acontece. Isso cria-me stress. Isso... Pois, a mim também. Pois. É que tu queres uma rotina, mas ao mesmo tempo não queres e a tua cabeça não sabe o que quer. O problema- Não, eu até Não, tive... a cabeça sabe o que quer, a tua cabeça simplesmente não consegue acompanhar, porque tu, entretanto, distraíste. E foste fazer outra coisa. Mas isto Foste sabe- saltar Olha, fora. olha, Mas isto uma também cena não simples. sentias, tu já disseste que sentias, acho eu. Mas, por exemplo, até estamos aqui a utilizar, desculpa Chico, estamos Tem aqui mal. a utilizar-te como ponte, mas para quem está de fora é muito difícil perceber. Não, também perceber. Empatizar. Não, empatizar até funciona, mas ou seja, eu empatizo contigo porque tu és assim e tu estás-me a falar porque já exploraste o teu problema e tens E já li muito consciência sobre dele. isso. E então sei a diferença do que é que. Não é? Do que é do que é que não é. Mas imagina, eu empatizo com ele, mas para mim chega um ponto que tu tens a fase de empatizar e depois chegas a uma fase que tu dizes assim, ok, ele está a gozar comigo ou tipo passa-se alguma coisa e depois tens a fase do desistir. Pois. Eu estou a dizer na minha perspectiva, não estou a dizer na vossa. Porque para mim é muito difícil, porque mesmo quando pergunto a alguém que possa estar assim, essa pessoa também não sabe me explicar o que é que se passa. Claro. Porque tu não percebes porque é que fazes isso. Tu não percebes porque é que de repente ficaste 2 horas a falar com o espelho. Tipo, É isso. tu não percebes. Tipo, ele fica a olhar, tipo. Porque imagina, eu para mim é difícil, porque, por exemplo, tu agora estás a falar e até antes de vir aqui ao podcast, eu encontrei nas explicações que tu me deste, que me mandaste antes, quando nós falamos, eu disse assim, engraçado, tipo, isto é muito, tem muita coisa parecida
com desafios que nós passamos os dois e eu passo com ele. E eu disse, se calhar, tipo, vai ser uma coisa interessante para explorarmos, porque ele numa perspectiva de ganhar consciência, que se calhar é uma coisa que deve explorar para entender como é que funciona, e eu numa perspectiva que é, eu não sei, porque pá, não tenho formação na área, mas eu não sei como lidar, percebes? Porque às vezes é muito difícil, porque é isso que tu disse, tu estás quase preso, estás preso num mundo em que ninguém entra, em que nada sai, e então quem está de fora não entende, é como se estivesse a falar outra língua. Então Percebes? isto funciona um bocado assim para nós, Ok. neurodivergentes. Tu viveste num mundo em que toda a gente, tu tens barbatanas, tu és uma sereiazinha, estás a ver, tens barbatanas, e toda a gente corre e anda normalmente. E é fácil para eles. Mas tu não tens pernas. Ok. Não consegues fazer. Tu dentro d'água, nadas mais rápido do que qualquer outra pessoa. Mas, se tu tentares andar e correr, vais ter que te arrastar. Certo? Mas, neste caso, as pessoas não percebem que tu não tens essa capacidade, porque eles não veem, não é uma coisa visível. E não é uma coisa que tu consigas explicar. E tu não consegues explicar. E como tu viste que toda a gente, e tu aparentemente és igual a toda a gente, por isso tu não tens... Não é tipo uma cena em que tu, sei lá... Muitas pessoas com ADHD têm um EQI alto, têm... Sabes o que é que acontece mais? Sabes o que acontece mais? Isto é, eu acho que é o mais frustrante é tu percebes isso, tu tens essas capacidades, todo esse potencial e tu não consegues passar para fora. Mas e é uma frustração que tu ganhas ao longo da eu vida. vou-te dizer uma coisa que eu lhe disse há pouco. Nós estávamos a falar sobre isto e eu estava-lhe a dizer, porque, pronto, uma situação que nós temos a resolver em relação ao podcast. E nós estávamos a falar e eu estava a dizer, Chico, opá, tu dedicaste aqui este tempo todo para fazer isto e eu acho que tu és perfeitamente capaz de lembras-te há bocado, Sim, de fazer, de sim. introduzir isto sequencialmente. E agora começa a perceber o porquê que ele me diz que não dá. Ok. Porque ele tem que seccionar as horas, que tem que fazer aquilo naquele período e secciona. E eu digo, agora entendo, porque para mim é relativamente fácil de encaixar ali no meio, porque eu sei, hoje tenho uma horinha, amanhã tenho mais uma, vou fazendo aqui. Mas agora percebo que... E eu preciso de 1 hora antes, preciso de 3 horas para trabalhar e 2 horas depois para sair da zona e às vezes preciso tipo 3 dias para voltar àquela zona onde estava e eu não estou a dizer que isto é assim para toda a gente. A zona chama-se hiperfoco. Sim, pronto, é isso. E imagina, tu lembras... Olha, eu vou-te dizer isto e agora estamos aqui estamos a falar sobre isto, é engraçado falarmos sobre isto. Lembras-te na altura em que estávamos a começar o podcast? Que uma das dificuldades que tu tiveste comigo e que nós tivemos os dois foi Chico, é preciso intro, é preciso logo, é preciso não sei o quê, faz isso. Tu lembras? Isto foi perto de julho. Nós começámos o podcast em agosto por minha causa. Porque podíamos ter começado mais cedo. E eu tenho noção disto. E porquê? Porque eu às vezes tinha zonas em que dizia assim, olha, isto ficava fixe, e mandava-lhe e dizia assim, olha, vê isto e vê se gostas. E ele dizia-me assim, olha, até está a porrer, olha, muda aqui e aqui. Eu não pegava mais naquilo até perceber que podia entrar outra vez naquilo. E é difícil de explicar isto a toda a gente. Principalmente quando tu vives num mundo que é extremamente rápido e quer é dinheiro. Sim, e é e que tipo, te tens que me fazer isto exigem. coisa. Não é só dinheiro, quer um feedback. Mas tem que ser muito rápido. Tu tiras precisa. fotos de manhã... imagina, eu vou tirar atenção que isto agora já não acontece porque, entretanto, uma pessoa vai ajustando, os prazos também são ajustados e não sei o quê, e uma pessoa depois começa a ter noção de prazos. Mas eu lembro-me de fazer photoshoots de manhã, às 11 da manhã até às 2 da tarde. Às 4 da tarde está-me a mandar mensagem, então as fotos já estão editadas. Bro, ainda nem pousei a máquina, ainda nem cheguei a casa, e já me estás a pedir as cenas, meu, calma. Eu percebo, mas às vezes atenção, eu não estou aqui a jogar em equipas, estou a dar uma perspectiva. Estás a ser bem do Restelo, que é para perceberes o outro lado, sim. Sim, eu estou a tentar entender o vosso lado. Ele sai daqui quase com um dia tipo, meu Deus, eu tenho... Não, mas eu Ainda acho bem que tem muitas cordas aqui. Olha, eu ainda há pouco estava-lhe a dizer que uma técnica que eu uso pessoalmente, que me ajuda muito a organizar ideias em minha vida, porque passei alguns desafios também assim um bocado mais bruscos na minha vida, é quando eu tenho dúvidas ou algo que me cria ansiedade, pego numa folha de papel, em 15 ou 20 minutos escrevo o porquê de eu estar a sentir aquilo, as dúvidas que eu tenho. Até de Mosby. Pronto, mas escrever e tento responder aquilo que eu não tenho resposta, tento arranjar uma resposta para aquilo. Sim, eu compreendo Se isso. tiveres ADHD e fizeres isso, levas 1 dia e 2 nisso. Pronto. Ainda vais pesquisar e ler uns quantos livros acerca disso.
Pronto. Estás a perceber? Estou a meter no Ok, buraco ok, isso. mas eu entendo. Eu não estou a mas descrever. eu faço isso imenso. Eu faço essas reflexões. E Sim, pá, sim, sou sim. artista, eu preciso fazer essas autorreflexões. Sim, sim. Mas tu tens que ter noção que és assim para começar já a aprender a pôr padrões. Mas imagina- a pôr travões. É assim, Mas eu eu não tenho hoje travões. estou a falar contigo que tens essa neurodivergência e eu consigo ter uma conversa contigo em que tu me estás a explicar Sim. a tua neurodivergência que acontece contigo, mas tu estás consciente dela e estás-me a explicar como eu lidar contigo. Sim, mas A até partir- lá, não é? Não estou a dizer nada, eu Percebes? só estou a aproveitar aqui. Eu tenho 35 Eu imagino, eu anos. vejo muitas portas fechadas e eu aqui vi uma Sim, aberta e eu só foste estou a pedir a Eu tenho aproveitar. explicação. 35 Exato. anos, tive um upbringing que me ajudou realmente a ter sucesso até ao momento em que eu saí de casa, que foi quando eu realmente tive os sintomas graves, quando eu saí de casa, vi-me a viver sozinha o quê? Tinha que gerir uma casa, tinha que tipo limpar, cozinhar para mim, gerir tarefas, não sei o quê. Foi quando eu rebentei. Eu não conseguia fazer nada. A minha mãe disse uma vez, a única vez que eu me apercebi que tu não te conseguias organizar foi quando tu mudaste de casa, quando eu saí das Caldas da Rainha, eu não conseguia arrumar nada. Eu tinha arrumado 2 caixas. E a minha mãe teve que me organizar, teve que dizer assim, olha, começas por aqui, fazes isto até ao fim, porque é que acontecia? Eu começava a arrumar, depois aquilo lembrava-me de não sei do quê, e depois ia fazer não sei o quê. Não tens E bursts de arrumação? Ai, É que eu tenho. Aí eu já É tive um absurdo. momento em que eu levei tipo 2 horas a limpar as ceninhas das Empilhas tralha e depois de repente olhas para a tralha um dia em que e tem que ser um dia em que tenhas muita coisa para fazer. Não pode ser um dia em que não tenhas nada. Chama-se Tens que entregar procrastinação. 3 trabalhos, 2 orçamentos e não sei o quê. E tu olhas e dizes assim: não vou conseguir trabalhar com isto tudo sujo. Então tu pegas e começas a arrumar tudo. Demoras um dia inteiro, não fizeste nada, 6 da manhã, direta, para fazeres o que tinhas que fazer no outro dia. Isto acontece regularmente. E atenção, eu não estou a dizer isso. Eu não sei se isto é padrão ou não, mas não é é padrão, padrão. sim. É Não, é padrão. padrão de pessoas como... É um padrão comportamental de alguém neurodivergente. Aquilo que eu estou a dizer é, às vezes nós, e a minha ajuda, e atenção, a postura que eu tenho, eu acho que por causa das situações que eu passei na minha vida, me leva a ter esta postura, que é calma, ok, esta pessoa não se comporta de uma maneira que é igual à minha. Porquê? Se eu perguntar e essa pessoa me der um feedback que é tipo, não sei porquê, para mim é normal, e eu tento entender. E eu agora estou a falar contigo e estou a entender muitos padrões, por exemplo, neste caso estamos a falar do Chico que está aqui connosco, que eu, para mim, se torna mais fácil compreender o lado dele. Mas tens de trazer à luz da tua consciência Claro. e fazer um trabalho como a Sara fez. Sim, mas... Porque senão é mesmo de malucos, e desculpa estar a utilizar esta expressão de malucos, Falar para comigo. quem está de fora, conviver e viver com Não alguém é horrível, assim é horrível. é de maluco. O pessoal fica É de doido. Lá está, esse de rapaz maluco, que era porque- neurotípico, namorou comigo, ele ficava doido, ele não Porque- percebia como é que eu não arrumava É os isso. casacos, como é que... E é que depois ainda por cima uma sou coisa- mulher. Sim, pois. Não, Pá, pronto, está bem, isso... sim, sim. há um padrão Há um de... padrão, tu achas que uma mulher se comporta de uma certa maneira. Tal como um homem tem Tu, que estar no campo. socialmente existem essas crenças, existe essa sim, pressão, percebo. inclusive para as mulheres, e às vezes as mulheres têm mais disfunção exatamente por isso, porque se sentem mesmo más a serem mulheres. Más mães, más mulheres, más esposas. Tu acaso não acho- consegues organizar uma casa nem Mas por, fazer acaso acho que priorização. mas por acaso acho que é igual para os homens. E vou-te explicar porquê. Porque é a mesma coisa que nós falámos no início do podcast, que é o homem não pode ter sentimentos. Este gajo vai chorar, este gajo tem que ser forte, chegar a casa e nem cabe na porta, estás a ver? Nós também temos esse lado. Há, Não estou a dizer... há dois lados da misoginia, sim. não é? Não, eu não estou a dizer. Eu estou a dizer é que neste problema específico. Sim, eu compreendo. Porque tu ainda por cima vais agarrar. Que é a cena de mãe. Sim, a cena de mãe, a cena da Maternidade. organização, a cena Exato. de priorização. Sim. Socialmente, as mulheres têm esse papel. Foi Sim. aquilo com que tu aprendeste desde miúdo, tipo, que foste um bocado. Hoje em dia, obviamente, que essas coisas quebram-se. Sim, Graças sim, a Deus, porque porra. Uhum. Mas. Até porque eu sou muito mais organizado que a Ana Paula. A Ana Paula é a minha namorada. Noiva. Eu não percebo essas cenas. Eu também, assim, tenho uma relação com uma pessoa, tenho uma relação com uma pessoa. Não, mas é aquilo que eu te digo é que é bom sentir quando alguém que possa ser neurodivergente já tem consciência disso e explicar a quem não é
como é que isto funciona. E aqui não tem consciência. Porque imagina, a mim não só me estás a ajudar a lidar melhor Sim. com pessoas como tu, E aturar-me a mim. como até me aperceber de pessoas que eu conheço e dizer assim, talvez haja aqui alguém que precisa de ajuda. Sim. Porque eu imagino que seja terrível viver assim. É terrível. É uma frustração enorme. É isso. Mas eu não estou... Mas imagina, põe-te na minha posição. Claro. Uma coisa é eu ser um psicólogo, um psiquiatra que desenvolvi ferramentas para... Outra coisa é ser uma pessoa normal e dizer assim... É que uma dada altura tu dizes assim... Este gajo está completamente frito da pipoca e a gozar comigo. Olha, a mesma coisa que eu agora me pôr aqui a pintar e a desenhar, estás a ver? Fazia tipo um retrato, estás a ver? E dizia assim, olha, é só assim. Era isso. Era isso. E eu dizia, Agora deixa-me fazer igual. Deixa-me copiar, tipo. Por exemplo, as pessoas neurodivergentes, uma pessoa com PhD altamente criativo, nós somos a nível de ideias filosóficas, de perspectivas de vida, tipo, temos assim umas cenas às vezes completamente fora que as pessoas ficam tipo, what the fuck, aconteceu aqui. Mas nestas coisas organizacionais, nestas coisas da vida normal, de tens que acordar e trabalhar, fazer não sei o quê, estas coisas mais sistemáticas, organizadas, não sei o quê, nós somos caóticos completamente, tipo, não há equilíbrio, não há um... Mas assim, é isso, assim. eu também... Ou tu és a pessoa mais, tipo, produtiva, e depois ainda por cima quando tu és produtivo, tu és hiper produtivo. Tu fazes aquilo que as pessoas fazem numa semana em 2 dias. É verdade. E isto é um toxic trait. É tóxico. Porque depois aquilo que acontece é tu acumulas o cansaço e depois o que acontece é esta coisa que ele estava a descrever, que é ficas 3 dias sem conseguir mexer-te. Tu apanhas burnouts assim. É tipo, todos os 6 meses apanhas um burnoutzinho diferente. Assim. Opa, não. A brincar. É Tens chato. que aprender a pôr travões. Tens que ter, e às vezes tens mesmo que ter Mas pessoas do lado de precisas, fora. mas aí precisas de ajuda. Não tens Precisas de hipótese. ajuda. Mas eu acho que... Houve uma cena num livro mesmo linda que eu vi que é a autora tinha ADHD, estava a falar sobre ADHD em mulheres especificamente, é um livro sobre... E ela estava a dizer, eu só compreendi o que é as pessoas te darem apoio e adaptação quando parti um braço. Eu parti o meu braço esquerdo e as pessoas ofereciam-se para me ajudar em coisas básicas. E eu nunca tinha sentido esta sensação, porque eu tenho dificuldades enormes, bem piores do que ter um braço partido, em coisas normais da vida, de gestão normal. E eu sempre me senti na obrigação de as fazer. Por exemplo, tu não conseguires organizar uma casa, limpar uma casa tipo, de uma forma sistemática, não sei, traz problemas, por exemplo, num relacionamento quando vives com uma pessoa. Por exemplo, no caso dos homens, às vezes as mulheres compensam, porque socialmente as mulheres vão compensando, isto estão em dados, eu já li, os homens com ADHD até conseguem ter às vezes relações mais bem-sucedidas simplesmente pelo facto de serem mais funcionais neste sentido, que é a mulher compensa. Tu não fazes estas cenas em casa, tipo, ok, então eu vou fazer, tu fazes outras. Ou não, Mas isto cria... esta adaptação é mais ok. Imagina, aquilo que eu te ia dizer, tu disseste a palavra. Eu não sei. Nas relações, cria uma coisa também que pode acontecer, que é um risco, que é alguém, por exemplo, alguma pessoa mais passiva, mais tranquila, diz assim, é a maneira dela ser. Imagina um namorado teu que era até um gajo mais pacato, e eu até dizia assim, ela é assim, e não sei o quê, mas vai ter alturas de picos de stress. Claro, e porque vai vai ficar mais sobrecarregado. Exatamente. E vai ter alturas que vais pagar a fatura, se calhar nem tu sabes bem de quê, de meio ano ou de 2 meses a gramar a pastilha, e vais levar assim uma chapada que tu dizes, epá, o que é que foi isto? E isto é mesmo duro para vocês, é uma aventura. Claro, porque tu vives num mundo em que primeiro tu não te apercebes que tens a condição. Hoje em dia já começam a perceber-se logo, os professores já vão tendo formação, os pais já vão tendo formação, já há psicólogos nas escolas, não sei o quê, já há alguma... Mas ainda assim, ainda temos... E depois ainda por cima temos esta coisa meritocrata de produtividade, que é a cena da preguiça, a cena da procrastinação. A procrastinação é preguiça. A procrastinação não é preguiça. O teu cérebro literalmente está cansado e está-te a dizer, eu estou cansado, fizeste asneira. O nosso corpo, naturalmente, dá-nos respostas. A ansiedade e o stress são respostas aos comportamentos
de abuso que nós temos para connosco mesmos. Nós estamos a abusar de nós. E quando nós abusamos de nós, pagamos a fatura. Claro. E a questão é, quando tu tens esta condição que, lá está, te prejudica o foco, te prejudica seres produtivo e conseguires ir de um ponto ao outro, tu, para conseguires fazer isto, acabas por, para te adaptar, criar maus hábitos se não tiveres consciência. Podes ter sorte e criar bons hábitos, mas a maioria não cria bons hábitos. A maioria, lá está, começa a alimentar stress e a usar stress como estimulante, sem saber, sem querer. Não apontes. Olha, o pessoal começa a abusar de álcool e drogas porque dão dopamina. O pessoal começa, às vezes tem a tendência para atividades de adrenalina, para se colocarem em risco. A urgência é um estimulante, então deixam os projetos arrastar até ao fim e depois, numa noite, lá está, e depois o quê? Pagas a fava o quê? Fizeste uma direta, não é? Claro. Fisicamente. A ansiedade, lá está. Mesmo a ansiedade afeta-nos. A ansiedade afeta-nos os padrões, como comemos, como dormimos, tudo. Tu, quando... A resposta do teu corpo à ansiedade é: este gajo está a ser perseguido por um leão. O que é que eu vou fazer? Vou-lhe dar fome para ele comer? E não só isso, estimula stress. Sim. Então, mas isso é o stress, é a ansiedade. Vou-lhe dar a fome, que é para ele comer, que é para ter energia, que é para correr. O teu cérebro ainda não se adaptou para tu perceberes: isto aqui, eu tenho uma deadline, tipo, isto não é, ninguém me está a perseguir, eu vou morrer, tenho uma deadline, tipo, se ela passar, olha, perdi um trabalho, perdi uma cena, mas não vou morrer. Mas o teu corpo age como se estivesse a ser perseguido com um leão. Dá-te a adrenalina para tu andares, para tu correres, e depois, como tu não estás a usar essa adrenalina, não estás a correr, tens os ataques de pânico, que são literalmente ataques físicos. Isso a nível físico traz-te imensos problemas a nível de saúde. Claro. Agora imagina estar sempre a viver assim. Isso é estares a pôr o teu corpo a inflamar-se a ele mesmo constantemente. Assim. Olha, Sara, eu aprendi muito hoje. Gostava de ter falado um bocadinho mais contigo da parte da cerâmica, mas as pessoas podem acompanhar os teus projetos no Instagram, efetivamente, porque tu postas lá coisas que eu sei. Gostava de te fazer... Não te importas? Não. Gostava de fazer uma pergunta que é: qual foi o melhor conselho que alguma vez te deram? O melhor conselho que já alguma vez me deram foi um dos meus melhores amigos, que é o Ricardo Alves. Ele disse-me que o tempo não se perde, só se acumula. Isto para mim foi transformador, porque eu estava muito naquela coisa de o tempo, tipo, estou a perder tempo, perdi bué de tempo porque mudei as coisas, não sei o quê, mas não é possível perder tempo, tu não consegues. Eu agora tenho 35, não consigo ter 34. Não há forma de perder tempo, só acumula. Uma boa resposta e é uma boa frase. Este episódio começou da melhor maneira, a segunda temporada, porque 2 câmaras não estão a funcionar. Não faz mal, mas nós temos só as 2 máquinas ali no meio. Sara, não sei se te mete muito receio aquela câmara ali olhar para nós, porque a mim mete-me, porque aquilo parece um buraco negro. Mas se te quiseres dizer para ali como é que se chama a tua página do Instagram. Então é Sara Barreto Arte. Ok. E tenho alguns trabalhos a vender na Galeria Pintar o Set, que é um site. Ok. E é isto. E nós vamos pôr aí os links na descrição e à tua beira para as pessoas saberem. Vou fazer aquele truque novo, que é este. Só porque está chato. Agora sigam-nos em todo lado, na mesma, redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram e TikTok, não é? Exatamente. E sigam-nos em todo lado, menos na rua, que essa frase vai continuar. Exatamente. Pessoal, obrigado por terem estado connosco. Obrigado, Sara. E tchau. Obrigado, Sana. Tchau. Diz aí adeus. Tchau. Lá para cima também.